Hoje o assunto são os reflexos da reforma da Previdência na economia do país. Muitos especialistas em economia já estão com medo desde agora, antes do texto ter sido aprovado. A população, então, nem se fale. O parecer da reforma da Previdência já está quase pronto e deve ser entregue pelo relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, já na próxima semana. De acordo com a proposta apresentada por ele, homens e mulheres devem se aposentar com a mesma idade, aos 65 anos. Mas nas ruas, a ideia divide opiniões. As mulheres têm que ser menos, né? A mulher faz, além de trabalho, tem serviço de casa, cuidar dos filhos e engravida também. As mulheres brigam por direitos iguais, não brigam? Porque as mulheres têm que ter o mesmo direito dos homens, então eu acho que nada mais do que justo. Que todos tenham o mesmo direito, que eles se aposentam com o mesmo tempo de serviço. Já o texto original do governo prevê um pedágio de 50% do tempo que falta para a aposentadoria de mulheres a partir de 45 anos e de homens a partir de 50 anos. Para quem estiver abaixo disso, segundo a proposta do presidente Michel Temer, as novas regras valem de forma integral. O relator da reforma pretendia aprová-la ainda este mês, mas não será possível. A ideia ainda é ouvir todas as bancadas. Por enquanto, o que se sabe é que a reforma ainda está longe de ser aprovada. É que tem pontos a serem melhores debatidos, como a flexibilização da aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada pago a idosos ou pessoas de baixa renda. Outro ponto polêmico seria o fim do acúmulo de aposentadoria e pensão. Alguns deputados são a favor, desde que não ultrapasse o teto do INSS. Mas e aí? Qual o impacto uma reforma mal feita pode gerar na nossa economia? O impacto pode ser grande, viu? E para falar sobre isso, eu converso agora com a advogada previdenciária Tatiana Aires. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E aí, explica pra gente o que pode acontecer, porque às vezes a gente fica falando só em tempo de serviço, né? Claro que é fundamental, mas tem o valor também. Sim, o que a gente pode observar é que com a mudança das regras, por exemplo, hoje as pessoas aposentavam por idade com 15 anos de contribuição, né, 65 anos de idade, homens, 60 mulheres. Então, o que acontece? Quando eles aposentavam, esse valor, né, eles começavam a receber e, consequentemente, eles gastavam esses valores, né, dentro do ambiente onde eles vivem, né, dentro da sociedade onde eles vivem. E o que acontece hoje? Se a reforma passar, hoje o tempo de contribuição vai passar para 25 anos. Né, vai passar para 25 anos. E o que acontece? O que a gente vê na nossa prática, né, dentro da advocacia previdenciária? É que dificilmente essas pessoas vão conseguir chegar aos 25 anos de tempo de contribuição. Então, consequentemente, muitas pessoas vão ficar fora dessa proteção previdenciária e, consequentemente, desses valores a receber. E o que acontece? Em muitas cidades do interior, né, os valores que os aposentados recebem, muitas vezes eles são maiores, né, em termos, né, de proporcionais do que o fundo de participação do município. Então, isso pode impactar sobremaneira a economia, por exemplo, de uma cidade pequena. Até porque ali gira muito, né? Na capital a gente não sente tanto, porque é bem grande, tem muitas outras atividades. Mas para as cidades do interior a situação pode ficar complicada. Sim, uma outra situação é os chamados benefícios, os BPCs, né? Que são os benefícios dos amparos social ao idoso e o amparo social ao deficiente. Eles estão mudando também, uma das propostas é aumentar para 70 anos. Hoje são 65 anos para o amparo ao idoso, né, de pessoas que nunca contribuíram. Esse é um chamado benefício assistencial. Então, o que acontece? Se você aumenta para 70 anos, esse valor, a idade para você poder requerer esse benefício, consequentemente, várias pessoas idosas não vão conseguir, né, ter acesso a esse benefício. E, consequentemente, também esse valor não vai ser gasto dentro da economia da região. Bom, Tatiana, a senhora acredita que isso é para quando? Por exemplo, se for, a gente está falando tudo isso, se for aprovado da forma que está hoje a proposta da reforma.
Isso seria de imediato, levaria um certo tempo? De que forma que a gente ia ver esse reflexo? Olha só, eles estão pensando em fazer a aprovação da reforma até julho, agosto. Então, assim, as pessoas estão aposentando e estão recebendo benefício assistencial o tempo inteiro. Então, o que você mais vê é pessoas adentrando ao INSS e requerendo os determinados benefícios. Na medida que essas regras são mudadas, né, então, consequentemente, vai haver uma dificuldade maior de se conseguir esse benefício. Então, possivelmente 1 ano, a gente não sabe precisar como, né, quando esses valores vão deixar de entrar dentro do mercado. Outra coisa que a gente sempre lembra, a gente sabe que muitas pessoas elas aposentam, né, passam a receber esse valor, mas também elas passam a fazer outras atividades. Isso aí já agrega um outro valor também que faz a economia girar. Isso deixaria isso meio de lado, essa situação de gerar outra renda? E com a reforma dessa forma, já que demoraria mais para aposentar? O que a gente percebe é que as pessoas que aposentam e começam a receber valores da Previdência Social, às vezes o valor é tão pequeno que elas fazem uma outra atividade para fazer uma complementação. A gente chama de bico, né? Assim, vamos Exatamente, fazer um bico. Isso. E isso ajuda com certeza, nessa movimentação econômica da região, né, do local onde ele vive. Eu acho que isso não vai finalizar, vai continuar, porque hoje nós sabemos que temos mais de 3 milhões de desempregados. Hoje a situação está complicada, então a gente espera que haja uma melhora e uma das coisas que eu acho que é importante ter um trabalho, né, no governo seria uma educação previdenciária, porque sem essa educação previdenciária, muitas, mas muitas pessoas vão ficar de fora dessa proteção. A gente falaria isso aí, por exemplo, para daqui 20, 30 anos, porque muitas vezes as pessoas falam, não, a gente não precisa dessa reforma agora, mas também tem o futuro. Como é que a gente vê isso? Eu acredito hoje, que sim. Lá para frente. É necessário sim a reforma ela precisa. Agora, alguns pontos que precisam ser melhor trabalhados, por exemplo, regras de transição, né, a idade dos benefícios assistenciais, né, das pessoas, há uma desvinculação também desses benefícios em relação ao salário mínimo, eles vão ser reajustados através só da inflação e não mais vão estar vinculados ao salário mínimo. Então, o benefício assistencial, ele não vai ter, ele pode muito bem você receber abaixo de um salário mínimo. Isso tudo impacta, sim, entendeu? Na qualidade de vida de uma pessoa, naquela pessoa que só tem aquele benefício para receber e para, pelo menos, lhe dar uma dignidade. Essa é a hora mesmo da população falar e discutir e buscar mais? Sim, com certeza, e é isso que está acontecendo. As pessoas, os grupos, né, estão reunindo para exatamente conversar a esse respeito, para debater sobre esses vários temas, como a idade, por exemplo, dentro dos benefícios assistenciais, sobre a igualdade de idade entre homem e mulher. Então, tudo isso precisa ser, sim, debatido, conversado, inclusive sobre se é necessário fazer essa reforma agora ou não. Então, isso tudo precisa ser conversado e debatido. E a gente não pode deixar morrer essa discussão. Com certeza. Não pode de forma alguma. É necessário a sociedade sempre participar, porque ela participando, é a força que nós temos de colocar pontos que a gente acha interessante. Ok. Muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. Eu conversei agora com Tatiana Aires, ela que é advogada previdenciária.